Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos, irmãos e irmãs, inscritos e inscritas. Tenham toda uma abençoada sexta-feira. Chegou mais um fim de semana. Que Deus traga bastante alegria a todos. Paz, sabedoria e inteligência a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler o Apocalipse 11. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O ato, fora do templo, porém, deixa-o de lado e não o meças. Foi dado aos gentios, que hão de calcar os pés da cidade santa por 42 anos. Mas incumbirei as minhas duas testemunhas, vestidas de saco, que profetizarem por 1266 anos. São elas as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre assim que seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu, para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Tem poder sobre as águas para transformá-la em sangue e de ferir a terra, sempre que quiserem, com toda sorte de flagelos. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muito entre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles, felicitar-se-ão mutuamente e mandarão presente uns aos outros, porque esses dois profetas tinham sido seu tormento. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e de grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram uma forte voz do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto. Caiu uma 10ª parte da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. Ademais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Terminou assim a segunda desgraça, e eis que a desgraça sobreveio à terceira. O 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e do seu Cristo estabeleceu sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se assentam nos seus tronos diante de Deus prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és que era, porque assumiste a plenitude do teu poder. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a ira e o tempo de julgar os mortos, e de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, grandes e pequenos, e de exterminar os que corrompem a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no templo a arca de seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e saraiva. Apocalipse 12. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, sacudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da descendência, aos que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testamento de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Vi então levantar-se da fera do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como os de urso, e as fauces como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e sua grande autoridade, onde suas cabeças estavam como que feridas de morte. Mas era esta ferida de morte
fora curado, e depois, pasmado de admiração seguiram a fera, e prostraram diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera, e quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfema, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los, receber autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e onde adorava todos os habitantes da terra, cujos nomes estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Quem que tiver ouvido, ouça. Quem procurar prender, será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Vi então a outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera, sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo sobre a terra, à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhes era dado para fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem de fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcula o número da fera, porque é o número de um homem, e esse nome é 666. Eu vi ainda o cordeiro estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 homens que traziam escrito na fonte o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas e ao rebombar de potentes trovões. Esse coro que eu ouvia era semelhante a músicos tocando as suas cítaras. Cantava como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. Ninguém podia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanhavam o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados entre os homens, como primícias oferecidas ao Cordeiro e ao Deus e ao Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Clamava em voz alta: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes. Outro anjo seguia dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundície desenfreada. Um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em voz alta: se alguém adorar a fé e a sua imagem, e aceitar o sinal na sua fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelos seus séculos dos séculos. Não terão descanso algum dia e noite. Esses que adoram a fera e sua imagem, todo aquele que caso tenha recebido o sinal do seu nome. Eis o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis, dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu ouvi uma voz no céu que dizia: escreve, felizes os mortos que adoravam que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre a qual sentava como quem tinha um filho do homem.
com a cabeça cingida de coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo subiu do templo, gritando em voz alta para aquele que estava sentado na nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois está madura a seara da terra. O ser que estava sentado na nuvem lançou então a foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo do céu, tinha também uma foice afiada. E outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em voz alta para aquele que tinha a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. O anjo lançou a sua foice e a terra vindimou a vinha da terra e atirou os cachos no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue e atingiu até o nível dos freios dos cavalos, pelo espaço de 1600 estágios. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vou parar, meus irmãos.